Um menino de rua invadiu o casamento de um milionário e gritou: "Não se case com ela." A grande festa de casamento de Heitor com Marina era o evento mais comentado de São Paulo naquele ano. O luxuoso salão do Hotel Tivoli, em Higienópolis, estava repleto de convidados ilustres, sob os flashes das câmeras que capturavam cada detalhe da cerimônia. Tudo parecia perfeito: o vestido de Marina, deslumbrante, e Heitor, com seu sorriso charmoso, acompanhando cada passo da noiva. A decoração era de tirar o fôlego, com flores raras e lustres de cristal que refletiam uma luz suave, criando uma atmosfera de sonho. Os jornalistas estavam lá, prontos para cobrir o casamento do ano. Mas mal sabiam que a noite estava prestes a tomar um rumo totalmente inacreditável. Heitor era o tipo de homem admirado por todos, sempre envolvido em causas sociais e projetos de filantropia. Ele era a imagem do sucesso, rico, influente, e aos olhos de muitos, um homem de caráter impecável. Marina, por sua vez, parecia ser a mulher ideal. Elegante, discreta e com uma beleza arrebatadora, ela parecia a parceira perfeita para ele, compartilhando dos mesmos valores e ideais de vida. Era como se ela tivesse sido feita sob medida para Heitor, e o público aplaudia cada gesto, cada sorriso trocado entre eles. Enquanto os votos eram trocados, e todos estavam absortos na perfeição daquele momento, algo absolutamente chocante aconteceu. Do fundo do salão, um menino de rua, sujo e descalço, invadiu o evento com um grito desesperado: "Não se case com ela, ela é perigosa." O som de sua voz cortou o ambiente como uma faca afiada. O silêncio se instaurou por um segundo, antes que a agitação tomasse conta da festa. O segurança correu para afastá-lo, mas Heitor, com uma expressão de confusão, levantou a mão, pedindo calma. Ele olhou fixamente para o garoto, e sem saber exatamente por quê, pediu que o deixassem falar. Marina, visivelmente desconfortável, tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. O medo era palpável em seu olhar. "Vamos continuar, Heitor, por favor", ela pediu, tentando acalmar a situação. Mas Heitor estava curioso. Ele, que nunca havia conhecido aquele menino, não conseguia compreender o que o levava a interromper seu casamento dessa forma. Algo naquela situação não estava certo, e ele não podia deixar passar. O público observava atônito, aguardando o desenrolar de tudo. Foi então que o garoto, com os olhos cheios de dor, gritou ainda mais alto: "Eu sei o que ela fez comigo e com minha família." A tensão no ar era insuportável. Todos se voltaram para Heitor, que com a expressão agora tensa, olhou para Marina, como se estivesse tentando entender o que acontecia. Aquelas palavras reverberaram em sua mente, criando um tumulto de dúvidas e angústias. Algo parecia profundamente errado. Ele olhou para o menino, que estava ali, perdido e sujo, mas de alguma forma, suas palavras pareciam carregar um peso imenso, algo que Heitor não podia ignorar. No olhar do garoto havia uma dor indescritível, uma fúria contida que Heitor não podia compreender. Marina, por sua vez, parecia estar perdida, incapaz de dar uma explicação convincente. O público estava em choque, sem saber como reagir, mas a pergunta ainda pairava no ar: quem era aquele menino? E o que ele sabia sobre Marina que ninguém mais sabia? O salão, que antes era palco de uma cerimônia perfeita, agora estava envolto em tensão. Heitor, firme, aproximou-se do menino, e com voz tranquila, perguntou: "Qual é o seu nome? E o que você tem a dizer?" "Meu nome é Lucas", respondeu o garoto, com o olhar fixo em Marina, como se sua coragem viesse do desespero. "Ela destruiu minha família. Por causa dela, perdi tudo." Um burburinho tomou conta dos convidados. Marina tentou reagir, com um riso forçado que apenas revelou seu nervosismo. "Isso é ridículo. Esse garoto foi enviado para nos sabotar. Deve ser um truque de alguém invejoso", declarou, buscando o apoio de Heitor com um olhar suplicante. Heitor, no entanto, permaneceu calado, olhando para Marina e depois para Lucas, como se tentasse montar um quebra-cabeça invisível.
Me conte a sua história, ele pediu, ignorando os protestos de Marina e dos convidados. Lucas respirou fundo e começou a falar, sua voz tremendo, mas carregada de emoção. Meu pai, Roberto, era um empresário honesto até conhecê-la. Ela se aproximou dele, seduziu-o e o convenceu a investir tudo o que tinha em negócios que não existiam. Quando ele perdeu tudo, Marina o abandonou. Minha mãe, Ana, ficou doente depois que ele nos deixou, e quando ela morreu, eu fui parar na rua. Tudo isso por causa dela. Marina interrompeu, com indignação crescente. Isso é um absurdo. Não conheço esse garoto, nem o pai dele. Alguém o colocou aqui para estragar nosso dia. O salão ficou em silêncio, enquanto Heitor ponderava. Algo na história de Lucas parecia autêntico. Ele encarou Marina, observando sua expressão de desconforto. Ela, que sempre se mostrava tão segura, agora parecia estar à beira do colapso. Se isso é verdade ou não, eu vou descobrir, disse Heitor, finalmente. Ele se virou para o celebrante e declarou, o casamento está suspenso. Não vou dar um passo adiante sem saber a verdade. Os convidados reagiram com murmúrios de choque, enquanto Marina soltava um suspiro, misto de alívio e frustração. Lucas, ainda sujo e magro, mas com uma chama de esperança nos olhos, olhou para Heitor. Obrigado por me ouvir, disse ele, com voz fraca. Heitor assentiu, já decidido. Ele não deixaria a dúvida corroer sua vida. A busca pela verdade acabava de começar. Na manhã seguinte, o escândalo do casamento interrompido já havia dominado as manchetes. A mídia explorava cada detalhe do evento, especulando sobre o garoto misterioso e seu impacto devastador no casamento do ano. Heitor, porém, ignorava os rumores. Ele estava determinado a descobrir a verdade. Ele contratou Antônio, um renomado detetive particular, conhecido por sua discrição e eficiência. Em seu escritório luxuoso, Heitor explicou tudo, entregando ao detetive uma lista de nomes, incluindo Lucas, Roberto e Marina. Quero saber se as palavras desse menino têm algum fundamento, ordenou, seu tom revelando a urgência que sentia. Enquanto isso, Marina tentava recuperar o controle da situação. Ela ligou para Heitor inúmeras vezes, insistindo que Lucas era apenas uma peça em um plano maior para prejudicá-la. Você não vê que estão tentando nos separar? Dizia, com lágrimas na voz. Tudo isso é inveja do que temos juntos. Mas Heitor estava cético. Algo no desespero de Marina parecia mais do que simples indignação. Ele decidiu não ceder até que tivesse respostas concretas. Dias depois, Antônio retornou com as primeiras descobertas. Há registros de transferências bancárias substanciais feitas da empresa de Roberto para uma conta em nome de Marina. Os valores coincidem com a época mencionada por Lucas, explicou o detetive, entregando os documentos. Heitor sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele queria acreditar que tudo não passava de uma mentira, mas os números contavam outra história. Ainda assim, ele precisava de mais provas. Ele decidiu visitar Lucas novamente. Encontrando o garoto nas ruas, Heitor se ajoelhou para ficar à altura dele. Preciso que me conte tudo, disse, com firmeza. Lucas, embora hesitante, começou a relatar detalhes que Heitor sabia que não poderiam ser inventados. Ele descreveu o escritório de Roberto, o perfume que Marina usava, até a maneira como ela sorria antes de convencer alguém a fazer o que queria. Mais tarde, Antônio descobriu uma carta escrita por Ana antes de sua morte. Na carta, ela acusava Marina diretamente, chamando-a de a mulher que destruiu nossa família. As palavras eram carregadas de dor e mágoa, mas também de uma verdade que Heitor não podia mais ignorar. Agora, com as peças começando a se encaixar, Heitor sentia seu mundo ruir. A mulher que ele amava parecia ser alguém completamente diferente do que ele acreditava. Ainda assim, ele sabia que precisava de uma prova definitiva antes de confrontá-la.
Com as provas reunidas, Heitor confrontou Marina em um encontro privado. Ele escolheu um dos salões vazios de seu hotel, onde os lustres de cristal brilhavam, mas a atmosfera era pesada e tensa. Marina chegou elegante como sempre, mas havia uma certa rigidez em seus movimentos, como se soubesse que algo estava por vir. Precisamos conversar, começou Heitor, segurando a carta de Ana em uma mão e os registros financeiros na outra. Ele colocou ambos sobre a mesa entre eles. O que é isso, Marina? Ela olhou para os documentos, seu rosto empalidecendo por um breve momento antes de recuperar a compostura. São acusações falsas, disse com firmeza. Isso é o que eles querem que você acredite. Pare de mentir, respondeu Heitor, sua voz dura. Eu sei sobre as transferências. Sei que você usou o Roberto. E sei que Lucas é a vítima de tudo isso. Por um instante, o silêncio foi tão intenso que parecia que o tempo havia parado. Então Marina riu, mas não havia humor em seu riso. Você quer a verdade? Ela disse, cruzando os braços. Sim, eu manipulei Roberto. Ele era fraco, vulnerável. Fiz o que precisava para sobreviver. Mas você é diferente, Heitor. Com você, é amor de verdade. As palavras dela, tão calculadas, soaram vazias para Heitor. Ele sentiu uma mistura de raiva e decepção, mas ainda se manteve calmo. Se isso é amor, por que você continuou mentindo? Por que Lucas teve que viver nas ruas enquanto você seguia sua vida de luxo? Nesse momento, Lucas entrou na sala, acompanhado por Antônio. Marina perdeu o controle. Esse verme de rua não deveria estar aqui. Ela gritou, deixando escapar o desprezo que tentava esconder. A máscara caiu. O tom venenoso de sua voz expôs sua verdadeira natureza. Heitor sentiu o golpe final. A mulher que ele amava era apenas uma ilusão, uma construção manipuladora. Acabou Marina. Disse Heitor, em tom definitivo. Não haverá casamento. Você está fora da minha vida. Marina tentou argumentar, mas Heitor levantou a mão, interrompendo-a. Ele chamou os seguranças, que a escoltaram para fora do hotel enquanto os convidados, curiosos, observavam incrédulos. Lucas, que havia assistido a tudo em silêncio, olhou para Heitor com lágrimas nos olhos. Obrigado por acreditar em mim, disse o garoto, sua voz carregada de emoção. Você merece justiça, Lucas, respondeu Heitor. E eu prometo que vamos consegui-la. Marina deixa o hotel sob o olhar de reprovação de todos, enquanto Heitor e Lucas, unidos pelo destino, começam a planejar os próximos passos para expor toda a verdade ao mundo. O escândalo envolvendo Heitor e Marina dominava as manchetes. As provas apresentadas por Heitor e Antônio foram entregues à polícia, iniciando uma investigação oficial. Marina, agora foragida, enfrentava acusações de fraude, estelionato e lavagem de dinheiro. Cada nova revelação sobre seus crimes ampliava a repercussão do caso, transformando-o em uma figura pública de escárnio e repúdio. Heitor, porém, escolheu se concentrar no futuro. Após garantir que Lucas tivesse um lugar seguro para morar, ele começou a traçar um plano para dar ao menino uma chance real de recomeçar. A primeira prioridade foi garantir a educação de Lucas. Ele o matriculou em uma escola particular renomada e contratou um tutor para ajudá-lo a recuperar os anos perdidos. Lucas, embora tímido no início, surpreendeu Heitor com sua inteligência e determinação. Cada dia era uma nova conquista para o garoto, que agora sonhava em se tornar advogado. Quero ajudar pessoas como eu, que foram esquecidas, disse ele em uma noite enquanto jantavam juntos. A decisão de Heitor de ajudar Lucas não passou despercebida. A mídia, antes focada no escândalo, começou a destacar o gesto altruísta de Heitor. Jornalistas cobriam a história do menino de rua que interrompeu um casamento e encontrou uma nova chance na vida. Lucas tornou-se um símbolo de esperança, inspirando milhares.
Ao mesmo tempo, Heitor expandiu seus esforços filantrópicos. Ele criou a Fundação Ana, em homenagem à mãe de Lucas, com a missão de apoiar crianças de rua, oferecendo educação, abrigo e assistência psicológica. A fundação rapidamente ganhou apoio de outras personalidades e empresários. Enquanto isso, a polícia localizou Marina em outro estado, onde ela tentava aplicar um novo golpe. Sua prisão foi amplamente divulgada, e ela enfrentaria um longo julgamento por seus crimes. Heitor, mesmo com toda a dor que a situação havia causado, sentiu um alívio por saber que justiça estava sendo feita. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, Heitor percebeu que o episódio não apenas revelou a verdadeira natureza de Marina, mas também transformou sua visão de vida. Ele agora usava sua fortuna não apenas para criar luxo, mas para fazer a diferença no mundo. Heitor e Lucas caminham pelo pátio da Fundação Ana. Lucas segura uma mochila nova, cheia de livros, enquanto Heitor o observa com orgulho. Estamos só começando, diz Heitor, sorrindo. E pela primeira vez em muito tempo, ele sente que está exatamente onde deveria estar. Meses se passaram desde o tumultuado dia do casamento interrompido. Heitor dedicou-se integralmente à Fundação Ana, que já começava a transformar vidas em São Paulo. O prédio principal, em um antigo casarão reformado no centro da cidade, agora estava repleto de crianças e adolescentes que recebiam não apenas abrigo, mas também educação, cuidado médico, e principalmente, esperança. Lucas tornou-se um exemplo vivo do impacto do trabalho de Heitor. Ele estava plenamente adaptado à nova vida, estudando com dedicação e encantando todos ao seu redor com sua inteligência e carisma. Sua ambição de se tornar advogado crescia a cada dia, alimentada por histórias de superação e o desejo de fazer justiça por aqueles que, como ele, haviam sido esquecidos. Certa manhã, enquanto visitava a fundação, Heitor encontrou Clara, uma jornalista que havia coberto o caso do casamento. Clara era jovem, determinada e tinha um brilho nos olhos que chamava a atenção. Ela se aproximou com um sorriso amigável. Não vim a trabalho hoje, disse ela. Queria conhecer a Fundação Ana e o que vocês têm feito. Heitor a conduziu pelo local, mostrando cada detalhe com orgulho. Clara fez perguntas sinceras, não como repórter em busca de uma manchete, mas como alguém genuinamente interessada. Quando chegaram ao jardim, onde crianças brincavam despreocupadas, Clara comentou: "É impressionante o que você está fazendo, Heitor. Não é só filantropia, é reconstrução de vidas." Houve um momento de silêncio confortável entre os dois. Pela primeira vez desde o fim de seu relacionamento com Marina, Heitor sentiu uma leveza, como se o peso dos últimos meses começasse a se dissipar. Enquanto isso, a justiça contra Marina seguia seu curso. Durante o julgamento, provas irrefutáveis foram apresentadas, e ela foi condenada a vários anos de prisão. O caso tornou-se emblemático, alertando outros sobre os perigos de fraudes emocionais e financeiras. No encerramento da história, Heitor organizou um evento na fundação, reunindo empresários, parceiros e as crianças beneficiadas. Ele fez um discurso emocionante, anunciando novas iniciativas para expandir o alcance da Fundação Ana. Lucas foi chamado ao palco como símbolo do trabalho realizado. "Essa é a prova de que todos merecem uma segunda chance", disse Heitor, emocionado. Ao final do evento, Clara aproximou-se novamente de Heitor. "Parece que você está encontrando um novo começo", comentou. Ele sorriu, um sorriso sincero que há muito não dava. "Todos nós estamos", respondeu, olhando para Lucas brincando entre as crianças e para Clara ao seu lado. A mensagem que fica é de redenção e esperança, mostrando que mesmo as maiores adversidades podem levar a recomeços extraordinários. Heitor, Lucas e Clara seguem suas jornadas, unidos pela força do destino e pela coragem de transformar o passado em um futuro melhor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.